Palavra difícil de pregar. Eu ia pregar sobre a Páscoa hoje, Cordeiro de Deus, mas eu falei com o pastor Fernandinho, dizendo, prega e vaza um pouquinho só. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 10. 1 Samuel, capítulo de número 10. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, nesse lugar. Deus tem uma palavra ainda para nós nesse lugar. Mas se eu falar a verdade, se esse culto aqui tivesse a bênção apostólica, irmãos, todo mundo ia embora satisfeito. Eu não tenho dúvida de falar isso aqui. Eu não precisaria mais nem pregar nessa noite. Se Deus falar assim, dá a bênção apostólica e vamos embora, nós podíamos ir embora tranquilo, que Deus já fez uma grande obra aqui dentro. Deus se manifestou de várias formas aqui dentro nessa noite. Os obreiros deram lugar aí, os pastores, e a pastora Sinete disse, não vai dar tempo de dar oportunidade para ninguém. Eu falei, você já falou tudo. É que sobrar para quem? Mas ela falou tudo, mas fazer o quê? Deus direcionou ela para falar. Não falei criticando, eu falei que ela já falou tudo. Cada dia Deus dá o direcionamento e a gente tem que respeitar. 1 Samuel 10, eu vou ler muitas passagens bíblicas nessa noite, irmão, se der tempo. Muitas, mas tudo em 1 Samuel. Vai sair do 1 Samuel hoje. 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade. Eu vou falar nessa noite de dois personagens. Um é Saul, o outro é Davi. Eu preciso falar e tomara Deus que eu não me atrapalhe, que Deus me dê sabedoria, porque o tempo ali está bem corrido. Mas eu vou tentar ser bem breve, nem que eu não entregue revelação, não entregue profecia da palavra, mas eu possa, pelo menos nós sair entendendo o que Deus quis falar. Israel nunca foi governado por homens. Israel tinha um governo que era o próprio Deus. Deus levanta Moisés e diz, Moisés, você vai reger o meu povo, tirar do Egito e levar para uma terra. Só que o rei do povo é Deus. Moisés é um homem separado para entregar o recado de Deus. Então o povo agora decide, diz, não, todas as nações têm um rei, nós também queremos um rei. Deus se entristece. Samuel se entristece na época, mas tem que fazer, porque Deus fala, já que eles querem tanto um rei, nós temos que dar. E já eu quero deixar algo para alguém aqui nessa noite, cuidado com aquilo que você quer, pelo que você quer, se não for o que Deus quer, você vai quebrar a cara. Se o que você quer não é o que Deus quer, cuidado. É muito perigoso querer o que Deus não quer. Então nós não podemos chegar na igreja e dizer, Deus, eu quero. Nós temos que fazer a oração pedindo, e segundo, depois a oração vai, agora seja feita segundo a tua. Agora é fácil receber não de Deus? Não, mas vamos lá, não é isso que eu vou falar. Deus agora separa e unge, manda Samuel ungir um homem chamado Saul. Saul recebe a unção, Saul é ungido, separado, vira rei de Israel. E agora, coloca para mim 1 Samuel 13, 7. Samuel 13, 7. Nós vamos fazer algumas leituras
E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e de Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinava. E não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhou dele. Irmãos, aqui, eu já quero deixar algo aqui. Coloca o verso 10 que eu vou ler, versículo 10. Saul é rei. Ele vai reinar sobre Israel. Só que acima dele tem um sacerdote, juiz e um profeta chamado Samuel. Então ele é rei, mas ele tem liderança espiritual. Ele é rei, mas ele tem liderança espiritual. E a Bíblia vai dizer aqui, que nós acabamos de ler, que ele agora está esperando Samuel chegar para oferecer um sacrifício. Só que Samuel demorou. E o povo começou a ir embora. O que Saul faz? E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Oferecer sacrifício não era papel de Saul, era papel de Samuel. Sabe por que muita gente se perde no nosso meio? Que não sabe respeitar as ordens eclesiásticas que Deus dá na terra. Tem pessoas que elas querem fazer aquilo que não é papel dela. Sabe por que ele tomou essa decisão? Porque ele ouviu a voz do povo dizendo: se você não sacrificar, nós vamos sair da igreja que você é pastor. Estou trazendo por dias atuais para você entender. Só que homem e mulher de Deus não pode ouvir voz que não vem de Deus. Ele já sabia o direcionamento, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha que olhar para o povo e dizer: se vocês quiserem ir embora, vão embora. Mas aqui nesta igreja tem líder, e o líder dessa igreja não é eu, é Samuel. Se Samuel chegar, é ele que dá ordem, é ele que manda, é ele que fala, e o que Samuel falar, está falado. Aí, infelizmente, pastorear hoje é muito difícil, porque os obreiros ficam aí embaixo dizendo: o pastor Júnior está errando nisso, essa igreja tinha que ser assim, essa igreja tinha que ser acolá, isso tinha que ser assim, o culto tinha que ser assim, está tudo errado aqui dentro. É espírito de Saul. Espírito de Saul está dentro da igreja, mas tem um espírito maligno de Saul. Vai para o grupo dos varões, os meninos estão fazendo tudo errado. Vai para o grupo dos jovens, essa liderança dos jovens não tem visão. Vai para o grupo das irmãs, as irmãs não tem visão. Vai para o grupo, todo que participa na igreja não respeita a liderança. Ei, irmão, Saul tem cadeira, Saul tem trono, mas Saul não tem poder de sacrificar. Sacrifício é para Samuel. Liderança espiritual não é para Saul, liderança é para Samuel. Quem dá ordem espiritual é Samuel, não é Saul. As ordens dele eram como rei, as ordens dele eram para guerra, as ordens, ele não soube respeitar espaço. E quem não sabe respeitar espaço, carrega o espírito de Saul. Chega na empresa, meu patrão está errado, se a empresa está tudo errado,
aqui dentro está tudo errado, meu gerente não sabe trabalhar, meu chefe não sabe trabalhar, só ele é bom. Chega lá e se coloca na tua posição. O chefe que está lá foi colocado pelo dono, você tem que respeitar ele. Chega lá, tem um gerente, respeita a posição do gerente. Chega na escola, senta na cadeira da escola, meu professor não sabe de nada, meu professor não sabe nem a dinâmica de uma aula. Começa a crescer dentro de casa, já diz: meu pai está errado, minha mãe está errada, a casa está errada, meu pai não sabe reger nem a casa. Quer mandar no pai, quer mandar na mãe. Se a Bíblia diz que o chefe da casa, o cabeça da casa é o marido, tem esposa que ela é espírito de Saul, chega em casa e quer mandar no marido, quer passar para as ordens do marido, quer passar por cima do marido. Se a Bíblia diz que a mulher, ela anda na cauda, ela não é o cabeça, ela não é a cabeça da casa. Respeita a posição. Filho que não respeita pai, a Bíblia diz que ele não terá dias longos na terra. Vem para a escola dominical, senta no banco domingo de manhã, só sabe questionar. Ai, fala demais, a aula não era para ser assim, a dinâmica da aula está errada, a aula podia ser assim, a aula é muito tempo, a aula é pouco tempo, a aula ele fala demais, a aula deixa os alunos falar demais. Se eu fosse o professor, eu fazia diferente. Aí já começa um espírito de rebelião dentro dele, dizendo que, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair dessa igreja, vou para outra igreja, e chegar lá, eu vou falar para o pastor, eu vou virar professor e vou fazer do meu jeito, porque é do meu jeito que dá certo. E às vezes ainda leva um monte de gente com ele. Irmãos, eu tenho 200 versículos para ler, mas não sei se vou chegar lá. Se não aprendermos a respeitar hierarquias, eu congreguei numa igreja, antes de eu vir para essa igreja, e o meu pastor, eu tenho que respeitar ele, eu respeitei ele. Eu cheguei lá e falei: meu pastor, eu tenho a maior vontade de dirigir um culto de libertação na igreja. Ele disse: é meu sonho também. Cheguei a primeira sexta-feira, lá na igreja, todo empolgado, pegou o microfone. Aonde tiver o demônio, grita agora. Onde tiver o demônio, grita agora. Onde tiver o demônio, grita agora. Aí começou a manifestar os demônios. Aí meu pastor se levantou e falou: para com essa patifaria no meio da igreja, que dentro da igreja não tem demônio. Eu não quero mais essa patifaria aqui dentro. A partir daquele dia eu falei: não é bom, pastor. Chegou a outra sexta, aí eu falei: Senhor, abençoa esse povo nesta noite, abençoa esta igreja. Comecei a fazer oração igual o meu pastor. Não vou fazer oração para manifestar demônio, que meu pastor disse que não é para manifestar demônio. Então eu vou fazer oração igual o meu pastor. Como que é, pastor? Ele orava assim: Senhor, abençoa. Primeiro ele fazia assim, ó: quem precisa de oração? Aí todo mundo levantava: pela minha mãe, pela minha casa, pela minha avó, pelo meu avô, pelo meu tio, pela minha tia, pelo meu primo, pelo não sei o que. Aí todo mundo falava. Aí ele dizia: Senhor. Aí um dia eu falei uma besteira tão grande lá, pedi perdão para ele depois. Aí eu tinha que fazer igual. Aí eu sempre fui assim, irmão. Eu tinha que fazer igual o meu pastor. Se ele é meu pastor, eu tenho que fazer igual o meu pastor. Eu não sou Saul. Eu fui ungido para ter uma liderança. E quem rege a minha vida é a liderança. Aí um dia, meu pastor não vigiou atrás de mim. Ele disse assim: eu falei: quem quer oração? Aí ele atrás de mim assim: eu quero que Deus dê juízo para minha filha. Aí eu peguei o microfone muito sem sabedoria. Deus, entrega juízo para a filha do pastor, Senhor. E ela no culto. Vamos aprender isso nessa noite? Saul teve sucesso fazendo essas coisas. Vamos lá.
Eu li o 10, agora vamos para o 13. Versículo 13, do capítulo 13. Então disse Samuel a Saul: agiste. Eu tentei ler essa palavra 200 vezes, não consegui ler ela. Alguém me ajuda a ler ela? É agiste. Para aí. Como que é o negócio aí? Procedeste neciamente. Neciamente. Você quer que comece? Procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Eu vou fazer igual o professor Fernandinho. Eu vou dar um microfone para a minha esposa, que ela tem uma ótima leitura. Acho que eu vou fazer isso. Acho que dá certo, viu? Acho que eu vou fazer. Vai dar certo. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para. Olha o que Deus tinha confirmado para ele: o ministério para. Só que agora vamos ler o versículo seguinte. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, é tão interessante isso aqui. É que agora ele recebe um recado dizendo que o Senhor, Paulo está dizendo que o Senhor tirou o teu reino. Só que Israel, Deus já preparou outro no teu lugar. E não preparou qualquer um não. Ele preparou um segundo o coração dele. Presta atenção. Ó, irmão, Samuel chegou lá para oferecer o sacrifício. Naquele que ele foi lá, que ele já tinha feito o sacrifício, Deus já estava com todo o recado na boca de Samuel, dizendo: sabe o que? Sabe o que? Que é muitas vezes errado dentro da igreja, que pessoas não vigiam da igreja. As pessoas acham: se eu não louvar, o culto não acontece. Se eu não pastorear, se eu não for esse pastor presidente dessa igreja aqui, ela não vai. Se eu não dirigir o culto, Paulo, não vai acontecer. Se eu sair daquela empresa, a empresa fecha. A pessoa na profissão, no ministério, na casa, olha até para a mulher e diz: se essa mulher não tivesse o marido que ela tem, estava lascada. Aí Deus está olhando e fala assim: tem marido melhor do que você 10.000 vezes. Aí tem mulher que diz: se esse marido não tivesse essa metade aqui, estava morto. Aí Deus olha do céu: se você soubesse que tem mulher melhor do que você para substituir você. Porque ninguém nessa terra é insubstituível. Ninguém nessa terra é insubstituível. Tudo que nós vamos fazer, se Deus deu a pastora Sinete para mim, glória a Deus. Ela é minha disjuntora, é minha amiga, é minha companheira de guerra, é minha companheira de batalha, é minha companheira que Deus me deu para nós andar junto. Estamos juntos, vamos fazer a obra juntos, vamos guerrear juntos. Mas se Deus levar a pastora Sinete hoje, e aí? Será que não vai ter nenhuma substituta? Imagina domingo que vem eu chegando aqui, viúvo. Aí todo mundo dizendo: cadê a pastora Sinete? Deus levou. Aí um monte de candidata aí embaixo, dizendo: eu quero ser a candidata. Eu estou falando que ninguém é insubstituível. A
obra de Deus não parou Israel, não. Está tirando um reinado de Saul, mas já preparou um homem segundo o coração dele. Ninguém é insubstituível. Todos nós somos substituíveis. Estava no almoço hoje de família. O assunto saiu na mesa. Aí uma irmã da pastora Sinete disse: olha, tem muita coisa que se você morrer, o Júnior não pode casar, ou se o Júnior morrer, você não pode casar. Aí eu olhei para ela e falei: mas engraçado que tu está casada com um viúvo, e não ficou nem muito tempo. Ele é pastor, quando ele ficou viúvo, você foi levar marmita para ele, hein? Irmãos, o que eu quero trazer aqui é que todo ser humano que não guardar os preceitos de Deus, todo ser humano que não guardar o que Deus quer que você guarde, talvez você está se achando bam, e Deus dizendo assim: olha, eu tenho alguém melhor do que você para colocar no seu lugar. Se eu sair desta igreja e encontro com Deus, irmão, vai acabar. Se os músicos saírem daqui, não vai ter culto. Se o Miguel for embora, não vai ter culto. Se o Lucas for embora, não tem culto. Se eles forem embora, Deus vai mandar uns melhores do que eles. Ninguém é insubstituível. O recado de Deus para Saul é dizendo: eu estou destruindo o teu reinado e já preparei um que é melhor do que você. E quando eu prego, alguém acha que eu prego para vocês, eu prego para mim. Para quem não conhece a minha história, eu tenho uma história com o céu. Eu tenho amizade com meu Pai. Eu tenho comunhão com Deus que eu sirvo. Eu sou amigo de Deus. Quem me conhece sabe, eu sou amigo de Deus. Mas tem um problema muito sério ser amigo de Deus. É que quem é amigo de Deus não pode cometer os erros. Quem não é amigo comete erros gravíssimos e continua. Mas quem é amigo é um problema muito sério. Uma certa vez, Deus me deu uma visão no monte dizendo: vou te dar uma visão. E não era visão dormindo, era orando. Eu estava fazendo um culto em Fortaleza, e nesse culto tinha mais ou menos 20 mil pessoas. Estava o pastor Jonas para que tivesse o preleitor da noite. Estava a missionária Gisele para ser a levita da noite. Lá em Fortaleza com mais de 20 mil pessoas. Nesse evento, quando foi à tarde, o evento ia ser à noite, meu telefone tocava. Era o Marcos Feliciano dizendo: pastor Júnior, eu estou em Fortaleza e eu vou no evento aí à noite. No mesmo telefone, quando eu desligava, ligava a Cassiane. A Cassiane dizia: pastor Júnior, eu vou no evento aí à noite em Fortaleza. Estou sabendo que o senhor está com um grande evento em Fortaleza. A pergunta que Deus me fez foi uma: e agora? Quem vai pregar? E agora? Quem vai louvar? A Gisele e a Cassiane. E agora? Quem vai pregar? O pastor Jonas ou o pastor Marcos Feliciano? Pessoal, nesse culto aqui hoje, se parasse 2 carros ali, o Marcos Feliciano viesse para o começo do culto e entrasse a Cassiane hoje, qual era a dúvida que eu tinha com esse microfone na mão dizendo: vou dar o microfone para Cassiane ou para Gisele? Agora imagine, eu estou aqui para pregar e eu posso dizer: eu prego ou estou para o Marcos Feliciano pregar? Aí Deus falou assim: se você der o microfone para eles, e eles vão te ligar, e eles vão no culto, se você der o microfone para eles, eu tiro o teu ministério, eu arranco o teu chamado, e coloco o outro no teu lugar, melhor do que você. Só que eu tenho certeza, quando Deus falou isso comigo, no dia que Ele fizer isso, Ele não vai me deixar na terra, Ele vai me levar para o céu, porque Ele é meu amigo. Ele só vai fazer como Moisés: você não entra na terra, mas você entra no céu. Você não herda a promessa, mas você herda o céu. Qual o melhor, o céu ou a promessa?
mas eu quero viver os dois. Só sabe, né? Mas eu quero viver melhor. O céu é a promessa. É o meu céu a promessa, igreja. Mas eu quero os dois. Eu quero a promessa e o céu. E para mim, para poder herdar a promessa e o céu, eu tenho que continuar guardando os preceitos do Senhor, guardando os mandamentos do Senhor, guardando as ordenanças do Senhor. Não vou desobedecer ao meu Deus. Versículo 22 e 23 do capítulo 13, do capítulo 15, me perdoe. Capítulo 15, vamos ler o versículo 1 e até o 3, só para ver o que Deus fala. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. É capítulo 15, versículo 1, tá? Pois agora a voz das palavras do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs no caminho quando subiu do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoas, porém matarás desde o homem até a mulher. Agora vamos ler o versículo de número 13 do capítulo 15. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu, o Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este? Meus ouvidos de vacas que ouço. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou. O que aconteceu aqui, igreja? O povo, nós lemos no começo nós lemos no capítulo 15, versículo 3, que Deus falou assim: não perdoa ninguém. No versículo que nós lemos agora, o que ele vai dizer no 15? Eu trouxe porque o povo perdoou. Então Saul dá mais ouvido à voz do povo do que à voz de Deus. Deus não deu um recado no capítulo 15, Paulo, é para ele executar. Ponto final. Mas quando ele chega lá, o que ele prefere? Escutar o que o povo diz. Sabe por que muita gente parece dentro da igreja? Porque escuta muito o povo. Escuta muitas pessoas dentro da igreja que são enviadas pelo capeta. Pessoas sem direção, pessoas sem orientação. Aí fica falando, e a pessoa vai falando. Sabe aquela pessoa contaminada? Aí vai contaminando um, contaminando dois, contaminando três, contaminando quatro. Dentro de um grupo é assim. Dentro da igreja é assim. E Saul vai dizer o quê? Eu dei ouvido porque o povo perdoou. Agora eu falo algo para você. Você prefere perdoar? Você prefere executar a palavra ou fazer aquilo que Deus não quer que você faça? Eu prefiro fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Versículo 23. E nós vamos agora cá para o final, porque o relógio vai estar indo embora. Versículo de número 22, por favor, do capítulo 15. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a porfia é como iniquidade, idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também rejeitou a ti.
para que não seja rei. O Deus que nós servimos é amor, mas é um Deus de justiça. O melhor é obedecer do que? O que adianta o pastor Júnior ficar 5 horas de joelhos sacrificando, quando se levanta é falando mal da vida dos outros? Quando se levanta é dizendo: eu não concordo com nada da igreja. Tem gente aqui dentro que congrega aqui, irmãos, que fica no culto inteiro: eu não concordo com isso, eu não concordo com isso, concordo com isso, concordo com isso. Ainda fica contaminando outros. Espírito de Saul. Deus não chamou nós para isso. Deus te chamou para ter um espírito voluntário, o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, a bondade de Deus, a presença de Deus. É muito melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor guardar os preceitos da palavra de Deus. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mais precioso, irmão, é guardar a palavra de Deus. Agora capítulo 16, versículo 1. Não, eu vou ler o versículo 12 e o 13, que não dá mais tempo. 12 e 13. Então mandou em busca dele, e trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Agora eu queria deixar algo bem rapidinho para nós aqui. Vamos fazer aqui agora uma diferença de quem decide guardar a palavra e de quem não decide, bem rápido, que era aqui que eu ia chegar e não deu tempo, mas tá bom, deixa para a próxima vez. Mas bem rapidinho eu quero deixar algo para o nosso coração. Agora Deus levanta Davi, unge Davi. Agora quando Deus levanta Davi, Davi agora é chamado na casa de Saul. Coloca bem rapidinho, 16, 22, 23, para nós ler aqui bem rapidinho, para vocês guardarem só as passagens bíblicas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois acho graça em meus olhos. Coloca lá: sucedia que quando o espírito mau da parte do Senhor vinha, peraí, o espírito mau vinha de onde, igreja? O espírito mau vinha de onde, igreja? Peraí, nem todo demônio vem do inferno, não. É o próprio Deus que manda. Sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O que é que Saul fazia? O que é que Davi fazia com Saul? Fazia o bem, provocava o bem. Deus te chamou, Deus me chamou para nós fazer o bem, para nós guardar a palavra, para nós andar com a palavra, vivermos a palavra dele. Agora vamos lá, 1 Samuel 19:1. Olha o que vai acontecer. E falou Saul a Jonas seu filho e a todos os seus servos, para que matasse a Davi. Porém Jonas filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Presta atenção. Um homem, quando ele perde a visão, quando ele anda sem Deus, quando ele está sem Deus dentro da igreja, ele só sabe perseguir os outros, ele quer matar os outros, ele não obedece a Deus. Está vendo aqui Saul agora está querendo matar quem entrava na casa dele, tocava e o demônio saía dele. Alguém que orava por ele, alguém que abraçava ele, alguém que ajudava ele. Sabe quem é Davi para Saul? É o genro dele, é o homem que casou com a sua filha, é o homem que venceu o gigante Golias para que ele pudesse ter sossego, é o homem que quando orava ele sentia alívio, o demônio saía dele. E agora o que ele quer fazer com Davi? Quer o que, igreja? São pessoas que dentro da igreja entra arrebentada, a gente ora por ela, a gente abraça a causa dela, a gente abraça ela. Quando ela cresce dentro da igreja, vira Saul.
Aí agora quer matar a liderança, agora fala mal da igreja, agora quer destruir a igreja, agora a igreja não presta mais, a igreja não vale mais nada. No dia que chegou arrebentado, que o pastor colocava a mão e era liberto, o pastor é gente boa, o pastor é bacana, chama o pastor, chama aí os obreiros, o obreiro é bacana. Mas quando passa um tempo, agora a igreja não presta, a igreja não vale nada, ninguém vale nada, todo mundo perdeu a visão. Deus te chamou, irmãos, para ser um Davi, cheio do Espírito Santo de Deus. Cadê os Davi aqui nessa noite? Levanta a mão. Meu Deus do céu, Jesus. Versículo 12 do 19. Meu Deus do céu, Jesus, tem de misericórdia esse relógio aí. 12. Então, versículo 12 do 19. Não, eu não vou ler que não vai dar tempo. Vamos ler o último e me encerrar. Vamos ler agora o capítulo 24 e o versículo 1. Aí nós encerramos. Aí você leva o versículo para sua casa. 24, 1 de 1 Samuel. Vamos ler ele, bem rapidinho, correndo. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram que dizendo: eis que Davi está no deserto. Coloca o versículo 2. Então tomou Saul 3.000 homens. Eu vou colocar que eu tenho que correr porque não dá tempo. Coloca o versículo de número 5, bem rapidinho aí. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Coloca o 6. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa, e ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Peraí, presta atenção num algo aqui, irmãos. Para todos que estavam em Israel, Saul era quê? Era um rejeitado, um homem mau, um homem maldoso. Para Davi ele era o quê? Ele era o quê? Ele era o quê? Guarda isso aqui para você não esquecer mais nunca. Não toca em ungido. Pastor, ele está em pecado, mas é ungido. Pastor, ele perdeu a visão, mas é ungido. Pastor, ele perdeu a direção, mas é ungido. E aqui Davi teve a oportunidade de matar ele, mas Davi disse o quê? Eu não toco em ungido, eu não mato ungido. Eu não fui levantado para matar ninguém, Paulo. Eu fui levantado para dar vida. Eu fui levantado para dar vida. Eu fui levantado para dar vida. Quem foi levantado para dar vida? Levanta a mão, meu irmão. Quem foi levantado para dar vida? Sabe o que Davi fala para Saul? Saul, eu tive a oportunidade de te matar. E os meus, olha a diferença do homem de Deus. Os homens de Davi dizem o quê? Mata ele, pastor Fernando. Mata ele, porque você já assume um reinado. Olha aqui a diferença, missionário Gisele. Quando os homens de Davi mandam matar Saul, Davi fala o quê? Eu não toco em ungido. Quando os homens de Saul mandaram perdoar os filisteus, ele fez o quê? Perdoou. Presta atenção. Saul dá ouvido ao povo. Davi diz: não, oxe, vocês estão mandando eu matar? Eu tenho um Deus acima de mim. Estou aqui para dar ouvido à voz de ninguém, não. Eu estou aqui para dar ouvido à voz do Espírito Santo. Eu estou aqui para dar ouvido à voz do Espírito Santo. Eu não fui levantado para matar ninguém dentro da igreja. Eu não fui levantado para matar ninguém lá fora. Eu fui levantado para dar vida, 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 vida. Versículo 12 eu encerro. Estou dentro do horário. Está bem perto, mas está 2 minutos. Olha lá. É versículo 12, essa aí é? O 12, por favor. Aí nós encerramos. Olha o que ele vai falar agora, pastor Fernando. Ao homem de Deus: julgue o Senhor entre mim e ti. Julgue o Senhor. Eu sou juiz. Fui levantado para ser juiz. Eu não fui levantado para apontar ninguém. Eu não fui levantado para acusar ninguém. Se eu estou errado, julgo o Senhor. Se você está errado, Saul, julgo o Senhor. Eu? Quem sou eu para falar mal de pastor, falar mal de obreiro, falar mal de igreja? Não, julgo o Senhor. Se a igreja está errada, julgo o Senhor.
Se o pastor ali está errado, julga o Senhor. Deixa o Senhor julgar, irmão. Não seja juiz, não. Seja adorador. Julga o Senhor entre ti e mim, e vingue-me o Senhor de ti. Porém minha mão não será contra. Irmão, olha o que ele fala. Meu Deus do céu, Sérgio, olha o que ele fala, Sérgio. Olha o que ele fala, Sérgio. Minha mão não será contra ti. Deus não me deu mão para poder matar crente. Deus não deu mão para mim para condenar crente. Deus não me levantou, Saul, para matar ninguém. Eu nunca vou me levantar contra ti. Agora precisa, espera aí. Mas agora, o que Saul está fazendo? Está perseguindo, está querendo matar, está querendo destruir o pastor Juliano. E ele dizendo, sabe o que? Se você quer me matar, mas eu te amo. Você quer me matar, mas eu te amo. Você quer me matar, mas eu não coloco a mão sobre ti, rapaz. Você se levantou contra mim, mas eu não fui levantado para poder se levantar contra ninguém. Eu sou diferente. Eu tenho o Espírito Santo. Irmãos, quem anda com o Espírito Santo, joga a espada fora, joga as pedras fora, joga o espírito de julgamento fora, joga a maldição fora. Anda cheio. Ixi, mandaranai, ei, papapatai, itopopopô, anda cheio, não dá lugar para carne, não dá lugar para o diabo, dá lugar. Sabe o que mais me entristece na igreja? É que Davi parou de fazer a obra porque Saul queria matar ele. Parou, igreja. Tem obreiro que não passa a perseguição. Pastor, quero mais ser obreiro, quero ficar no banco. Não aguento, pastor. Quer que eu fale algo? Isso aqui eu finalizo, que aqui é muito difícil. Tem marido que não consegue perdoar a esposa, e tem esposa que não consegue perdoar o marido. Como que ele vai perdoar Saul? Tem pai que não consegue perdoar o filho. Tem mãe que não consegue perdoar a filha. Como você vai perdoar Saul? Se eu não consigo perdoar essa mulher aqui que já se levantou 3 vezes para me parar de pregar, está agoniada aqui atrás, não recebe mais nada que eu falo. Eu tenho que perdoar ela. Ela se levantou 3 vezes, chegou a hora, deu. Deixando Deus me usar e ela se levanta. Aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus nessa. Agora eu falo, você vai dar lugar o espírito que havia em Saul, que é o mal, ou para o espírito que havia em Davi, que é o santo? Hein? Depois dessa palavra, vê que qual tipo de espírito está em tu. É só analisar a palavra, que você vai saber que tipo de espírito está em você. Se é o mal da parte de Deus ou o santo. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.